Olá pessoal, aqui é Leandro Santos. Hoje nós vamos fazer a aula de Day Trade. Eu vou relacionar nesta aula de Day Trade padrões de candlesticks dentro dos pivôs e onde identificar os padrões de candlesticks fortes que vão indicar se o pivô ele pode continuar e pode continuar seu movimento na mesma direção, permitindo que você surfe na onda provável que o pivô vai fazer com base nesses padrões de candlesticks dentro dos pivôs. Algo muito raro, ninguém fala sobre isso, ou quase ninguém. Então a aula de Day Trade hoje vai se tratar disso. Para você conhecer meus produtos e serviços, meus cursos oficiais, meus treinamentos oficiais, no meu site tem não só cursos gratuitos, avançados, tem os cursos oficiais lá para você comprar e investir. Acesse lá meu site, na descrição do vídeo tem o link do site. Siga também o Twitter e o Facebook, visto que você possui conteúdo exclusivo tanto no Facebook como no Twitter. Então, pessoal, primeiro ponto, a gente tem um pivô de baixa, e dentro desse pivô de baixa tem um conteúdo específico que indica que ele pode fazer novos fundos e grandes movimentos de baixa. São padrões de candlesticks dentro dos pivôs. Então, primeiro ponto, para quem não sabe o que é um pivô, segundo a teoria de Down, quando a gente tem topos e fundos descendentes, onde eu tenho uma onda 1, uma onda 2 corretiva de baixa, onda 1 de alta, onda 2 corretiva de baixa, onde o fundo desta onda é mais alto do que o fundo da onda 1. Se romper esse topo, confirma o pivô de alta. Então, são pivôs de alta, certo? E os padrões de candlesticks que a gente tem que analisar, pessoal, é no início da onda 1, tá? E no início da onda 3. Que vai começar no início da onda 2, que vai começar no fim da onda 2. No caso de um pivô de baixa, faz uma onda 1 de baixa, uma correção de alta, onde o topo é mais baixo do que o topo da onda 1, e se romper esse fundo, que é o final da onda 1, nós temos o pivô de baixa, certo? E os padrões de candlesticks que nós vamos analisar é no começo da onda 1, e no começo da onda 3. Então, dentro dos pivôs, se acontecem padrões de candlesticks fortes, com uma psicologia muito forte, com uma pressão muito forte, com um volume muito significativo, então você tem um pivô mais forte, onde a chance, se acontece um padrão de candlestick aqui específico, a chance de voltar e fazer novo fundo é muito grande. Então, quando faz um pivô, segundo a teoria de Down, a tendência tende a continuar. Enquanto está fazendo pivôs de alta, tende a continuar. Enquanto está fazendo pivô de baixa, tende a continuar. Agora, se esse pivô de baixa ele tem o seu topo rompido aqui, então a gente tem descaracterizado a tendência de baixa e a força de baixa provável. Isso é teoria de Down pura, não tem segredo isso, é só uma questão de treino. E, de fato, isso é fundamental você saber isso no mercado, mas isso é só a ponta do iceberg. Mas isso ajuda muito a você prever grandes movimentos no mercado. Então, é o que aconteceu aqui, pessoal. No gráfico de 5 minutos, acabou de dar um sinal Eagle aqui, que é um sinal do tipo X-King de venda. Existem padrões de candlesticks que formam este sinal, não tem como explicar, é um pouco complexo. No meu curso eu ensino tudo. Mas o que eu quero ensinar para vocês é o seguinte: você não precisa entrar exatamente neste sinal, você pode entrar em outros tipos de sinais ou padrões de candlesticks. Então, 5 minutos tende a fazer um grande movimento de queda aqui e desenvolver bem, certo? Inclusive, agora são 13h38, 16/2/2017. E hoje, depois que vocês assistirem o vídeo, daqui a 10 horas vocês verifiquem o gráfico do GBP/USD e verifiquem se o trade evoluiu e se o meu método realmente acertou. Então, o gráfico de 1 hora, pessoal, fez um pivô de baixa. Uma onda 1, onda 2, onda 3. Aqui na onda 1, tá, pessoal? O que nós temos aqui? Primeiro a gente tem este padrão aqui, que é um padrão que se chama estrela da noite. Dentro da estrela da noite nós temos um outro padrão muito forte, que é exatamente é quase um doji, mas é um spinning top porque tem um corpo cheio. Mas não é um spinning top clássico, que teria o corpo um pouquinho mais cheio.
Então é um spinning top, que é um candle de indefinição. E logo em seguida fez esse maruboso aqui. Então isso aqui é uma estrela da noite. Então fez essa onda e novamente fez a onda 3 aqui. No início da onda 3, que é onde nós temos que analisar os padrões de candlesticks, aconteceu uma estrela cadente. Isso daqui é um padrão de candlestick chamado estrela cadente. Então, estrela da noite, um padrão super forte. E aqui o outro padrão, estrela cadente. Então, quando acontece padrões de candlesticks bem fortes assim, é muito provável que o mercado ele tende a evoluir. O alvo inicial é este fundo aqui, certo? A tendência é o preço chegar aqui neste fundo em 1.2457. Então, quando você vai analisar pivôs, eu estou analisando no gráfico de 60 minutos, por quê? Com base na força dos pivôs do gráfico de 60 minutos, eu vou estar me posicionando e tomando decisões a favor desta força identificada no gráfico de 60 minutos, que influencia nos 5 minutos. Então, a minha chance de ganhar é muito maior, porque o gráfico superior, ele influencia significativamente o gráfico de 5 minutos. Então, o nosso alvo inicial aqui é neste fundo aqui em 1.2457. Então aqui acabou de dar um sinal Eagle, né, mas além de dar um sinal Eagle, o que nós temos aqui que podemos identificar claramente é a probabilidade deste sinal aqui dar certo. Primeiro ponto, o preço está abaixo da média exponencial 8,9. Fez um pivô de baixa, nada destruiu este pivô de baixa, então a tendência é o preço fazer novos pivôs de baixa. Então já é uma força, segundo a teoria de Down, segundo a teoria dos pivôs que eu acabei de explicar para você, que realmente pode continuar. E o terceiro foi o padrão de candlestick aqui, que é quase um engolfo de baixa. É um engolfo de baixa misturado um pouco com este candlestick aqui, que lembra um pouco a estrela cadente, embora não seja. É uma estrela cadente parcial. E um quase engolfo de baixa. Então, quando nós temos um padrão de candlestick que é um quase padrão de candlestick, onde neste caso é um quase padrão engolfo de baixa, então a probabilidade é do mercado fazer este movimento significativo de baixa, ok? E se desenvolver significativamente. Então, o sinal Eagle da minha metodologia é um pouco complexo explicar o sinal Eagle, mas o sinal Eagle, sinais Eagle são sinais que tendem a fazer grandes movimentos de baixa, amplos movimentos lucrativos e tendem a dar certo. Por isso que são sinais especiais, não é qualquer sinal. Você poderia entrar neste padrão de candlestick. Quando fechou esse padrão de candlestick, você poderia entrar. Se fizesse um topo duplo também. E outro ponto, tá, pessoal? É que aqui, ó, neste ponto aqui, a gente tem estes candlesticks aqui confirmando um suporte que foi rompido e virou resistência. E exatamente nesta resistência nós temos o preço encontrando resistência e respeitando ela com esta sombra deste candlestick. Por quê? Embora a mínima do candlestick não foi caracterizada o fundo em 1.2496, que é o ponto onde tocou a máxima deste candle aqui, que formou a quase estrela cadente, a estrela cadente parcial, nós temos o corpo do candlestick acima deste ponto e somente a sombra rompendo este ponto aqui. Nós temos aqui também neste fundo, veja que o corpo dos candlesticks rompe muito pouco e está um pouco acima. Então é um ponto de suporte que foi rompido para baixo e virou resistência. E duas vezes ele foi respeitado como suporte, rompeu para baixo, virou resistência. Então são estes detalhes, pessoal, que fazem uma enorme diferença. O meu sinal, pela minha metodologia, devido a outros fatores, a Profit Line, várias ondas aqui na Profit Line, um pouco complexo de explicar. No curso eu explico tudo. O sinal foi em 1.2489 e o start de compra, limitação de prejuízo para operação vendida, 1.2497 o disparo. Então, nosso alvo inicial aqui é em 1.2457. O trader deve surfar na tendência e se ao atingir este alvo aqui, preço demonstrar enfraquecimento por vários padrões ou de candlesticks, ou padrões de análise técnica, ou indicadores técnicos e várias comparações entre vários indicadores técnicos de divergência ou de força, como o IFR, demonstrarem fraqueza,
correspondendo também fraqueza em padrões do preço. Então você pode sair da operação aqui. Se demonstrar força e romper o 1.2457, você continua surfando. Então essa seria o procedimento no GBP/USD se eu fosse operar. Porém, isso aqui é apenas uma aula de day trade para você identificar grandes oportunidades por meio de padrões de candlesticks em pontos específicos dos pivôs e levando junto com esse tipo de análise, somando com esse tipo de análise a teoria de Down, como foi explicado aqui. Então, pessoal, muito obrigado pela audiência. Vocês podem compartilhar o vídeo e ajudar no crescimento do canal para que este projeto grátis perpetue e você se beneficie de milhares de técnicas que eu conheço, milhares de estratégias e padrões que eu conheço, porque são mais de 10 anos estudando isso. Então, pessoal, muito obrigado, até mais.